Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje a gente vai estar vendo mais um módulo do nosso solo, do nosso curso de solos do cerrado, plantas mais comuns e sua produção. O módulo que a gente vai estar abordando hoje é sobre o solo. Então, o que é o solo? O solo é um material solto e macio que cobre a superfície da terra como uma casca cobre uma laranja. Ao contrário da casca, que tem uma superfície relativamente uniforme quando observada a olho nu, os solos variam muito a superfície da terra, tanto com relação à sua espessura, da superfície do solo em contato com a atmosfera até a rocha que lhes deu origem, quanto em relação às características, tais como cor, quantidade, organização das partículas de que são compostas, ou seja, argila, silt e areia, a fertilidade, que é a capacidade em suprir nutrientes, água e favorecer o crescimento das plantas, porosidade, que é a quantidade e arranjamento dos poros, entre outras características. Atualmente, à medida que a gente se aproxima das grandes cidades, as pessoas elas têm pouco contato ou nenhum contato com esses solos, o que torna eles insensíveis, eles não entendem a dependência que a gente tem desse recurso natural, que ele é imprescindível para a sobrevivência do ser humano. Os sólidos são constituídos de água, material mineral e orgânico, contendo ainda organismos vivos. Eles servem como meio natural para o crescimento das plantas e é acima deles que construímos nossas casas, edifícios, estradas e etc. Nós sobrevivemos acima desses solos. Existem diferentes tipos ou classes de solos na natureza. Classe de solos é o termo técnico para se referir aos diferentes tipos de solo. Assim como uma floresta é formada por árvores individuais, os solos na superfície da Terra também são formados por corpos de solos individuais. Embora a transição entre os diferentes tipos de solo seja gradual na maioria das vezes, formando uma superfície contínua na paisagem, o que não acontece em uma floresta em que conseguimos facilmente separar uma árvore da outra. Só que, semelhantes às florestas, que são formadas por diferentes espécies de árvores com características tão diferentes que podemos separá-las pelo tamanho, tipo de folha, casca, dureza e resistência da madeira, os solos também podem ser separados na paisagem por suas características, tais como cor, fertilidade, quantidade e tipo de partículas minerais que os formam, os tipos de organização que essas partículas se encontram formando os agregados ou os torrões do solo, a quantidade de água presente, entre outras características. No entanto, o uso do solo de maneira inadequada pode causar danos ao meio ambiente e à vida na Terra. As causas da degradação do solo estão diretamente ligadas ao desmatamento, às queimadas e às ações do homem. A vegetação é primordial para a importância de circulação de nutrientes no solo e para sua proteção. Ou seja, quando há a ausência de vegetação no local, a terra fica desprotegida e mais suscetível à degradação. Quando eles são mal utilizados, eles vão perdendo progressivamente a sua capacidade de produzir alimentos, fibras e energia, necessitando cada vez mais de investimentos em adubos e corretivos a fim de se manter produtivos antes de se obter tais alimentos. Com isso, os custos para se produzir esses alimentos eles tornam-se cada vez mais elevados, o que, em última análise, vai refletir no preço desses alimentos para o consumidor. Além disso, o mau uso dos solos pode levar à contaminação de rios e lagos e até mesmo do próprio solo, o que vai reduzir a qualidade de vida do homem na Terra. Quais são as funções do solo no meio ambiente? Os solos têm 5 papéis básicos ou funções no nosso ambiente: sustentação, água, reciclagem de nutrientes, habitats de organismos, fundação. O primeiro deles é a sustentação. O solo sustenta o crescimento das plantas, principalmente fornecendo suporte mecânico, água e nutrientes para as raízes, que posteriormente vão distribuir para a planta inteira e são essenciais para a sua existência. As características do solo podem determinar os tipos de vegetação ou de plantas que nele se desenvolvem, sua produtividade e, de maneira indireta, eles vão determinar o número de animais, incluindo pessoas, que podem ser sustentados por essa vegetação. Em segundo lugar, a gente tem a água. As características do solo determinam o destino da água na superfície da terra, essencial para a sua sobrevivência. A perda da água, sua utilização, contaminação e purificação são todas afetadas pelo solo. Se pensarmos que grande parte da água doce existente no planeta, ou seja, os rios, lagos e aquíferos,
ou seja, já escorreu da superfície do solo ou já viajou através dele. A gente percebe qual que é a grande importância dos solos nessa distribuição, manutenção e qualidade de água dos nossos reservatórios naturais e para a manutenção de vida na Terra. As terríveis e devastadoras enchentes, que são muito comuns nos grandes centros urbanos, são consequências da impermeabilização dos seus solos, favorecendo então o escorrimento da superfície e acúmulo de grandes quantidades de água após uma chuva pesada. Em terceiro lugar, a gente tem a reciclagem de nutrientes. O solo desempenha um papel essencial na reciclagem de nutrientes e destino que se dá aos corpos de animais, o que inclui também o corpo do ser humano, e restos de plantas que morrem na sua superfície. Se esses corpos eles não fossem assimilados pelo solo e reincorporados e convertidos em matéria orgânicas, as plantas e animais já teriam esgotado os seus alimentos há muito tempo. O quarto é o habitat. O solo de habitat é a casa de muitos organismos, principalmente micro-organismos. Um punhado de solo pode conter bilhões de organismos vivos e mortos, que influenciam nas características desse solo, como a porosidade, que é responsável pelo movimento e manutenção de água e ar no solo. Também, os organismos são de alguma forma influenciados por essas características do solo, ou seja, é uma via de mão dupla. Em quarto lugar, nós temos fundação. Os solos eles não oferecem apenas o material, ou seja, tijolos, madeiras, para a construção de nossas casas e edifícios, mas proporcionam a fundação, a base para estradas, aeroportos, casas e edifícios que construímos. Mas como esses solos são formados? Os solos são formados pela composição da rocha. Como? Existem diferentes tipos de rocha na crosta terrestre, é fácil entender porque existem diferentes tipos de solo. No entanto, existem outros fatores de formação dos solos além da rocha, que são responsáveis pelos diferentes tipos de solo que vemos hoje nos locais por onde passamos. Esses fatores são os climas, os organismos, o relevo e o tempo. Assim, com o passar do tempo, a rocha, que é o seu principal material de origem desses solos, é cada vez mais reduzida seu tamanho. A gente diz que ela é decomposta pela ação do clima, ou seja, chuva, vento e temperatura principalmente, com a ajuda de organismos vivos, que são os fungos, líquens, bactérias, o próprio homem, entre outros. E ela promove a adição, perdas e transportes e transformação do material mineral e orgânico ao longo de sua formação, que vão originar os solos na paisagem em diversas formas de relevo. Assim, a rocha dura, em que as plantas não conseguem crescer, é transformada em material macio, o solo que as raízes das plantas conseguem penetrar e retirar água e nutrientes para a sua sobrevivência. Como existem diferentes tipos de rocha e diferentes tipos de formas de relevo na superfície da Terra, quais estão sujeitas à ação de mais variadas condições climáticas e à atuação de diferenciados organismos vivos, é muito fácil entender por que existem diferentes tipos de solo no mundo. A decomposição de rochas leva à formação de pequenas partículas, das quais os solos são constituídos, determinadas de partículas minerais. Essas partículas são misturadas a partículas orgânicas, provenientes da decomposição de pequenos animais e restos de plantas, dando origem às camadas superficiais do solo. Muito importante para o crescimento das plantas, pois é nela que se concentra grande parte de suas raízes. Existem diferentes tipos de partículas minerais. Algumas delas conseguimos individualizar na massa de solo e ver com os próprios olhos sem a ajuda de microscópio, como é o caso da areia. Outras partículas são muito pequenas e só podem ser vistas com a ajuda de um microscópio, como por exemplo a argila. Os diferentes tipos de solo têm diferentes tipos e quantidades dessas partículas minerais. Os constituintes do solo e sua relação com o crescimento das plantas. Os solos são constituídos de matéria mineral, orgânica e ar. A matéria mineral ou as partículas minerais são aquelas que vieram da composição das rochas durante o processo de formação do solo, sendo muito variáveis em tamanhos, excluindo os grandes fragmentos de rocha, que vão de poucos milímetros a alguns metros de diâmetro, podem fazer parte do solo. Os três tipos de partículas minerais são separadas pelo tamanho. A areia, que é a mais familiar entre nós, pelo fato de conseguirmos vê-la na massa do solo sem a ajuda de microscópio. Seu tamanho varia de 2 a 0,0 milímetros e ela é responsável pela sensação áspera quando esfregamos uma amostra de solo entre os dedos. O silt ele é menor do que a areia. O seu tamanho vai variar de 0,05 a 0,002 milímetros.
não conseguimos vê-lo, perdão, sem a ajuda do microscópio e senti-lo individualmente como fazemos com a areia. A menor classe das partículas minerais é a argila, que tem um tamanho menor que 0,002 milímetros. E essa é a classe de tamanho de partícula mineral responsável pela pegajosidade do solo. A argila é responsável pela terra que adere aos pneus do carro e aos dedos quando passamos uma amostra de solo umedecida e a amassamos. A quantidade de cada um desses constituintes minerais no solo chamamos de textura do solo. Assim, um solo que é chamado de textura arenosa apresenta uma grande quantidade de areia, acima de 70%. Se esse solo contém entre 15% e 35% de argila, é chamado de textura média, e de textura argilosa se for constituído por uma quantidade de argila maior que 35% e menor que 60%. Solo com muita quantidade de argila são denominados de textura muito argilosa. A quantidade de diferentes tamanhos de argilas é obtida em laboratório, mas pode ser estimulada no campo por pessoas experientes por meio do manuseio de uma amostra de solo umedecido. Essas amostras elas não estão individualizadas no solo, e sim agrupadas, formando o que chamamos de agregados do solo. Esses agregados são tampões que conseguiram facilmente separar quando manuseamos um solo. Ao conjunto de agregados chamamos de estrutura do solo. Os agregados podem ter diferentes formas e tamanhos, ou seja, eles podem ser arredondados, blocos cúbicos, lâminas, entre outros com diferentes tamanhos. A estrutura é uma característica utilizada para separar os diferentes tipos de solo, e juntamente com a textura são responsáveis pela movimentação e retenção da água no solo. As raízes das plantas crescem mais ou menos dependente do tipo de estrutura e textura que um solo contém. A respeito da matéria orgânica. A matéria orgânica, ou as partículas orgânicas do solo, são constituídas de restos de plantas, animais e micro-organismos, também por organismos vivos. A esses organismos chamamos de biomassa do solo. A maioria dos solos apresenta pequena quantidade de matéria orgânica, de 1 a 6%, concentrado principalmente na superfície, embora possa existir alguns solos formados quase que exclusivamente de partículas orgânicas, que são os organossolos. As partículas orgânicas e minerais, elas encontram-se intimamente unidas no solo. Embora em pequena quantidade na grande maioria dos solos, a matéria orgânica influencia muito das suas propriedades e o crescimento das plantas. Podemos destacar os seguintes efeitos do solo. A matéria orgânica tem importante papel na formação e manutenção da estrutura do solo. Ela funciona como um tipo de cola que une as partículas individuais do solo, ou seja, areia, silt e argila, para formar os agregados ou torrões. A matéria orgânica aumenta a capacidade do solo de reter a água da chuva e a torna disponível para as plantas. E a matéria orgânica ela também aumenta a capacidade do solo de reter e fornecer nutrientes minerais, tais como fósforo, enxofre e nitrogênio, sem os quais as plantas não sobrevivem. A água do solo. A água do solo ela é vital para o seu bom funcionamento. A sobrevivência das plantas e organismos do solo não é possível sem a presença de água que eles contêm. A água do solo difere da água que bebemos no dia a dia basicamente devido a dois fatores. A água do solo é retida nos poros ou espaços vazios nele presentes. Dependendo do tipo de partícula mineral e tamanho dos poros, essa água será retida com maior ou menor força. Poros muito pequenos, menores que, por exemplo, 0,1 milímetros, retêm a água do solo com uma força que as raízes das plantas não conseguem retirar e não possibilita que a água escorra no solo, como facilmente escorre, por exemplo, num copo de água. Ao contrário de poros muito grandes, ou seja, aqueles que são maiores que 1 milímetro, eles são responsáveis pelo escorrimento da água através do solo. A água do solo é nunca pura, ela contém centenas de substâncias orgânicas e inorgânicas. Por isso, ela é dominada de solução do solo. É por meio dessa solução do solo que as raízes das plantas absorvem a grande maioria de seus nutrientes, como cálcio, magnésio, potássio, fósforo, entre muitos outros. Portanto, é por meio da solução do solo que as plantas se alimentam. Aproximadamente metade do volume do solo consiste de espaço poroso de diferentes tamanhos, os quais podem ser preenchidos com água ou com ar. Depois de um longo período seco, o solo contém seu espaço poroso preenchido principalmente por ar. Após uma chuva, a água que penetra no solo irá deslocar o ar para a atmosfera, ocupando seu lugar nos poros.